Olá, minha gente, tudo bem? Sul Baiano! Estamos de volta aqui com o programa Bahia do Sul. E hoje vamos falar das nossas riquezas, né? Falar mais profundamente, que a gente tem falado em quase todos os programas, a gente fala das riquezas que tem o sul da Bahia, né? Você que ama ser baiano e tem orgulho de ser baiano, vai ter orgulho também de nos ajudar, de ser um promotor na criação do novo estado, o estado Bahia do Sul. Onde nasceu o Brasil, nascerá uma nova Bahia, e nós teremos duas Bahias nesse grande estado. A Bahia de Salvador e a Bahia do Sul, né? Duas irmãs que caminharão juntas e que crescerão bastante, e a população do sul da Bahia terá, assim, com isso, um grande avanço na qualidade de vida. Então nós teremos mais segurança, mais saúde, mais educação. Gente, é prosperidade. Discuti aqui, eu e o professor Jonas, meu parceiro aqui, colega do programa, sobre terras raras. Não é isso, Jonas? Terras raras. Vamos falar de terras raras. São terras escassas, né? Uhum. São terras raras. Quando a gente fala das riquezas que a gente tem no sul da Bahia, além das terras raras, e a gente tem muitas. A gente, como já falamos, nós temos quase 700 quilômetros de praia. É muita coisa para promover o turismo. Tá? Nós temos uma reserva de mineral extraordinária, e dentro disso a gente vai estar falando das terras raras. Tá? Mas a gente vai estar falando também de outras riquezas que nós temos. A gente tem um agro muito forte, com a tendência a ficar excelente. Tudo de excelência, tudo de excelência. E a principal excelência vai ser a qualidade de vida do povo sul-baiano. Tá? E o povo sul-baiano vai ter uma qualidade de vida extraordinária, como nunca teve. Porque assim, a gente, durante muito tempo, nós produzimos muito, trabalhamos muito, suamos muito, mas para sustentar a nossa irmã Bahia de Salvador, o cacau contribuía bastante, né, com esse estado, quando nós vivíamos praticamente da monocultura do cacau. Na agricultura era a cultura do cacau, que era o sustentáculo do estado da Bahia. Tá? E hoje nós temos uma cultura muito diversificada, né? Nós temos também uma questão muito forte, porque não adianta você ter uma região forte, produtiva, se você não tem aí um plantel de pessoas capacitadas, né? Importante o conhecimento, acima de tudo, a capacitação. Isso é fundamental. Quando a gente estuda a viabilidade do nosso estado, a gente se depara sempre com as seguintes questões. O estado, para dar certo, tem que ter essa capacitação profissional, tem que ter mentes pensantes, pessoas qualificadas. Isso é fundamental para gerir um estado superalitário, um estado que esteja à altura do povo sul-baiano. Mas nós temos também que ter indústria. Sem isso, o nosso estado não vai crescer, tá? Então, é nesse debate que a gente vai entrar hoje, mas eu quero mandar aqui um abraço para todos que nos assistem dos municípios eu queria até ler aquela lista, viu? Porque eu não consigo lembrar dos nossos 162 municípios, não. Mas podemos falar dos mais importantes. Você consegue lembrar aí, Jonas? Itabuna, temos Itamaraju, Prado, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Jiquié, Vitória da Conquista, Itapetinga, Itambé, e temos também Jaguaquara, onde tivemos recentemente cidades. Tem até um depoimento, né, de Jaguaquara, alguém dando apoio ao estado da Bahia do Sul. A necessidade da gente criar um novo estado para criar uma independência econômica, mais alegria, mais dinheiro do bolso do povo, mais saúde, mais educação, tudo mais, tá? Porque a gente não vai ficar de cuia na mão só pedindo que os governos que assumem lá Salvador mandem alguma coisa para nós. A gente vai crescer juntos. É bom que você, que é soteropolitano, você de outras regiões da Bahia, do Recôncavo, não fique assim temendo a criação do nosso estado, não, porque se você for fazer um comparativo aí, os dois estados crescerão juntos. As duas Bahias crescerão juntas, porque está provado isso, como a gente tem um exemplo ali no Tocantins e o Goiás. Os dois estados cresceram, porque havia uma desconfiança que com a criação do estado do Tocantins, o estado de Goiás se empobrecesse, né, João? Ou que o estado de Tocantins ficasse altamente dependente. Bem, o estado do Tocantins ainda não é aquele estado superavitário, mas é um estado que está dando certo. A contribuição do PIB nacional através do agro está sendo grande. E aquela população está sendo organizada. Vale dizer que a qualidade de vida do povo do estado de Tocantins é bem diferente de quando era apenas o estado, uma região empobrecida do estado de Goiás.
né? Hoje as pessoas têm educação melhor. Aí quando eu fazendo a pesquisa, eu fui comparar o estado do Tocantins com o estado de São Paulo, que é o estado mais que tem uma posição de maior arrecadação da nação hoje, do Brasil, um dos estados aí. Então, veja, eu fui fazer comparação e proporcionalmente você vai encontrar o seguinte resultado, Jonas, Rafael, ouvintes, telespectadores e internautas. Proporcionalmente, a educação de Tocantins e a saúde são equiparados a São Paulo. E isso é numa proporção, entenderam? Porque assim, está sob o comando da população do estado de Tocantins tomar as suas decisões. Então assim, as pessoas sabem a melhor forma de gerir o seu estado, tá? Sabe como administrar as questões que podem dar um impulso na região do Tocantins. Você vai ver isso. É um estado que oferece saúde de qualidade e educação de qualidade. E nós temos um potencial muito maior do que o potencial do estado do Tocantins. A gente tem dito aqui nos programas que nós temos feito uma comparação num levantamento, a palavra não saiu. Qual é a palavra? No levantamento inicial, né? No levantamento inicial que nós teremos um estado superavitário comparado ao estado do Espírito Santo. Então, vai exigir muito de nós, muito mais. A gente tem trabalhado bastante nesses estudos, tá? Os estudos são incessáveis, a gente vai ter uma grande batalha pela frente, né? É preciso que vocês se engajem nessa luta, que vocês se empenhem, se engajem nesta luta, porque a luta é sua. É a luta pela melhoria da qualidade de vida do povo sul-baiano, do Grande Sul. Quando a gente fala Grande Sul, é que a gente quer abreviar, para não ficar citando todas as regiões, Sul, Extremo Sul, Baixo Sul, Sudoeste, Quiriçá. A gente fala o Grande Sul da Bahia, né? O Grande Sul da Bahia que é uma grande região. E uma região muito promissora. E hoje a gente vai destacar bastante essa questão aí das terras raras. E esse estado será um estado superavitário, né? Mas aí, da visita, a gente tem visitado as cidades, né, Jonas? E a receptividade é muito boa. Muito boa. Muito boa. As pessoas, quando entendem a necessidade, né? É muito boa. Eu vou a Itororó semana que vem. Vou conversar com o presidente da Câmara, né? E vou até Itapetinga, porque onde nós chegamos são bem recebidos. Então, agora, recentemente, tivemos em Jaguaquara e tivemos um momento, uma oportunidade de conversar com a comunidade. Todo mundo favorável ao estado. Pois é, isso aí. Eu queria gravar com mais pessoas em Jaguaquara, mas o pessoal ficou inibido de colocar o vídeo e tal, mas nós trouxemos aí o testemunho de um professor de geografia lá do município de Jaguaquara, uma coisa espetacular. Pessoal, me chamo Edivandro, eu sou professor de geografia aqui do município de Jaguaquara, né, na Bahia, e eu dei uma olhada no projeto a respeito dessa nossa divisão regional. Nós temos um estado com muitos municípios, um estado grande, extenso, que acaba por ser mais complicado de ser administrado. E a gente percebe que essas complicações da administração acontecem no dia a dia. A gente vê que a gente não tem uma saúde de qualidade, a gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem uma segurança pública que funcione de fato. E essa divisão regional ajudaria a enxugar mais a nossa região aqui, fazendo com que os recursos sejam melhor utilizados. A gente percebe que a gente não tem bons hospitais, a gente não tem bons policiais nas ruas, porque é muita gente para cuidar, muita cidade para cuidar. A gente vê pontos diferentes de centros policiais que acabam por administrar outras cidades. E se a gente tem ser um território mais enxuto, a gente vai conseguir administrar melhor todos os recursos naturais que tem aqui, os recursos físicos, a nossa estrutura, que já é bem montada. Se a gente conseguir enxugar, fica melhor ainda. Então a gente vai poder ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma melhor qualidade de vida para a população no geral. A gente pode diminuir a pobreza, pode aumentar os índices educacionais. Então, pelo que eu olhei no projeto, realmente tem um potencial muito grande para que dê certo. Torço para que dê certo, apoio, eu espero que dê certo. E é um projeto que vem para alavancar e melhorar mais ainda a nossa região aqui.
Muito bem. Onde a gente passa está sendo assim. As pessoas estão O abraçando. sentimento é esse. Esse estado vai acontecer, minha gente. Vai acontecer. Estado Bahia do Sul. É muita luta, mas com você conosco a gente vai conseguir chegar lá. Então, a gente vai estar visitando todos os municípios. Atenção você que nos assiste aí, seja de qualquer cidade que compõe aí o nosso estado Bahia do Sul, Grande Sul, né? Você pode entrar lá no site www.estadobahiadosul.com.br, manter o contato e que a gente vai visitar a sua cidade. Falar nisso, a gente tem duas solicitações de visita, Jonas. Nós temos Itororó e Tapetinga, né? Eu já vou ver. Você vai ver esses dois, mas Canavieiras agora e Quaraci, que está nos pedindo uma data, que a gente vai dar essa data para Quaraci, para a gente estar lá debatendo o estado Bahia do Sul. Graças a Deus, então, assim, está sendo, a solicitação está sendo demais para a gente estar atendendo, levando as palestras, explicando o que é o estado Bahia do Sul, né? Você, baiano do Sul, vai poder estar ali construindo conosco esse projeto nas cidades onde a gente vai visitar. E você quer se tornar um embaixador do estado Bahia do Sul no seu município, pode entrar em contato conosco, né? Você quer ser um embaixador, um promotor da ideia, entra em contato conosco. Também o Instagram é Estado Bahia do Sul, o Instagram é Estado Bahia do Sul, Estado Bahia do Sul, Instagram. Estado Bahia do Sul, você entra lá no Instagram que você também vai ver, tá? Vai mandar algum recado para nós e a gente vai estar debatendo aí a criação do Estado Bahia do Sul. Há diversos movimentos no Brasil com o propósito de criar novos estados, novas unidades federativas. Criar um novo estado é permitido pela Constituição. Está regido lá no artigo 18 da Constituição Federal, onde é permitido criar, pode se juntar, né, fazer a junção de estados, de municípios. Então é livre a iniciativa. Claro que tem alguns critérios para que isso aconteça, mas o que a gente está fazendo de início agora é debater, levar a ideia. Por que criar esse novo estado? O que esse novo estado vai trazer de benefício para você, cidadão do sul da Bahia? Né? Qual o benefício que vai trazer para você esse novo estado? São muitos, são diversos. Então a gente vai estar discutindo isso com você. Esse é o primeiro momento, é o primeiro debate e depois a gente vai para um plebiscito e depois é o plebiscito oficial. A gente vai para um plebiscito extraoficial e depois para o plebiscito oficial. O oficial aí já é com o Tribunal Superior Eleitoral que vai estar coordenando. Mas esse primeiro plebiscito é uma coordenação nossa do MovSul, né, do Movimento de Procriação do Estado Bahia do Sul, tá? E posteriormente, quando a ideia se tornar oficial, aí será um plebiscito realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Antes disso, nós vamos estar discutindo no Congresso Nacional essa proposta de redivisão territorial do Brasil como um todo. São diversos movimentos que almejam criar unidades federativas. Há uma posição do governo em relação a isso, mas também há estudos que mostram viabilidades de universidades independentes que mostram que é possível se criar novos estados. Talvez não na proporção dos movimentos que existam, que são 33, talvez esses 33 estados, essa proposta de 33, talvez não estejam todas condizentes com o que se exige. O que se exige hoje para criar um novo estado é que tenha uma população densa, né? Que haja uma possibilidade de sobrevivência, ou seja, de autossustentação do estado, que tenha uma economia forte, que tenha povo, né? Então a gente tem tudo isso, a gente tem uma concentração da população muito grande e a gente está dentro do critério, segundo a análise de José Casolato, a gente está dentro das 8 unidades federativas do Brasil, propensas a serem criadas, que seriam unidades superavitárias, que estaria dando à população a qualidade de vida, como o professor aí falou lá da cidade de Jaguaquara. Então, assim, vamos à frente, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Agora depende muito de você que está nos assistindo. Não esqueça de participar, né? Leia aí as informações no nosso site www.estadobahiadosul.com.br e também veja o nosso Instagram, participe, sugira, tá? No nosso Instagram está aí o Estado Bahia do Sul. E se você quer a sua cidade, pode fotografar os pontos principais da sua cidade para serem mostrados aqui no programa, né? Se você quer que a gente mostre a sua cidade, faça fotos, vídeos, encaminhe para nós que a gente vai estar mostrando as fotos da cidade. Lá no site você vai conferir as cidades que fazem parte desse novo estado, a Grande Bahia, a Bahia do Sul. Não é isso aí, Jonas? Muito bem. Eu acho que
as coisas estão acontecendo. Devagarinho, não precisa muita pressa, né? Porque o importante é levar à comunidade o propósito, né, inicial da criação desse Estado. Você vê o professor lá de Jaguaquara, né, menosprezando o município de Jaguaquara, que já teve 69 mil habitantes, segundo o IBGE agora 48 mil. Então eles nem sabem como que isso aconteceu. Então eu conversei com a comunidade lá e todo mundo está entusiasmado com a criação do Estado. Você vê que uma comunidade distante daqui de Itabuna, 240 quilômetros, mas que tem essa percepção de que o Estado é importante para a comunidade nossa, criada aqui do sul, extremo sul, como você falou, não precisa falar, sul, extremo sul, sudeste da Bahia. Então a gente está vendo, está acompanhando e percebendo a aceitação da criação desse Estado. O que pretendemos fazer agora, o que é? Levar cada vez mais aos municípios o conhecimento de como vai acontecer esse Estado. Porque muita gente diz assim, mas aí não, porque como é que vai pagar o professor, como é que vai pagar o policial, e as escolas como fica, a educação, a saúde. Então é uma proposta que a gente tem que levar, falando ponto a ponto como vai acontecer, para não dizer que vocês roubaram do Estado da Bahia de Salvador, e como é que vai ficar o pessoal daqui que vai ficar aqui nessa parte. Então é importante dizer isso, e eu disse num programa há pouco instante, Guilherme, sobre a criação de Estado não é coisa de brincadeira, é coisa séria. Então a gente está falando aqui de um produto, de um projeto altamente lucrativo para esse novo Estado, e a coisa é feita através de economistas, né? Então o estudo preliminar já indica que esse Estado é forte, e vai ser forte. Com certeza. Então nós temos já essa formação preliminar da viabilidade desse Estado, e com estudo mais aprofundado a gente vai alcançar muito mais resultado que alcançamos até agora. Com certeza, né? Com certeza. Baiano do Sul, acredite na proposta e nos ajude a divulgar essa ideia, tá? A gente vai estar falando próxima semana, nós estamos falando aqui de música na próxima semana, né? A música sul-baiana, a música do Grande Sul, os compositores grandes que a gente tem, né? A gente vai estar trazendo aqui o Mr. Cuca, que é um grande compositor. Mr. Cuca, ele já compôs para os maiores nomes da música do Brasil, tá? A exemplo de Ivete Sangalo e outros mais artistas grandes aí, tá? Então o Mr. Cuca vai estar dando a palhinha pra gente, né? Ele vai estar fazendo aqui um relato. O que a Bahia do Sul tem? O que a Bahia do Sul tem, né, de música? Guilherme, eu vou falar uma coisa, pegando esse gancho seu aí, sua fala, para uma cidade ser grande, seu povo tem que ser grande. E eu digo que nós temos aqui, nesse trecho da Bahia, nesse ponto nosso aqui, nesse terreno nosso aqui, nessa parte da Bahia Sul, pessoas muito talentosas. Com certeza. Nós temos aqui pessoas... Onde estão os maiores escritores da Bahia? Pois é, aqui, né? Não é? Os músicos, artistas, de um modo geral, os jogadores de futebol. Então nós temos aqui, rapaz, um território fértil para isso. Então quando a gente tem a possibilidade de ter um Estado que vai alimentar muito mais essas opções que nós temos, o mercado de bola, o mercado de trabalho, o mercado profissional da arte e da cultura, não tenho dúvida que isso aqui vai dar um show no Brasil. Com certeza. Falta só oportunidade e a gente vai daqui a um tempo dar esta oportunidade para esses grandes talentos como o Cuca, o mestre Cuca, que vai estar aqui com a gente, né, conosco, e também o outro profissional que vem aqui conversar. Nós estaremos com o Hever aqui. Hever é um estudioso, é um pesquisador da economia regional. Então o que acontece? O Hever, ele vai falar sobre Fiol, Porto Sul, ele vai falar sobre o turismo também. Uma preocupação dele é o seguinte: a gente tem os cruzeiros que acontecem todos os anos, e ele viu que Ilhéus não está assim sendo um ponto atrativo para atrair esses cruzeiros que fazem essas escalas por nosso Brasil afora. Então é um cara preocupado, ele estuda muito isso, e ele tem gritado aí para a comunidade do Grande Sul da Bahia, né? Esteve em Brasília, alertando sobre essa questão, que se a gente perder Fiol, se a gente perder Porto Sul, vai ser para a gente uma perda mesmo. Então a gente tem que pensar nisso e correr atrás para essa correção, mobilizar a população regional. Porque assim, olha, a gente fala assim, eu sei que a questão é política. O político, ele tem que ser cobrado e pressionado pelos seus eleitores para que ele possa atuar. Então se a população regional, se a população do sul da Bahia começa a cobrar aos seus eleitos que olhem para a nossa situação, que não nos deixe ser abandonados mais uma vez, né, que nós possamos concretizar essa situação aí do Porto Sul, da Fiol,
né, do turismo regional, a gente tem que estar Turismo de negócios, né? de negócios. De negócios. O bom do nosso estado é que a gente tem assim uma perspectiva de grandeza em tudo. Na questão do turismo, a gente tem de negócios, turismo ecológico, tem, né, não é? Tem muita coisa boa. Muita coisa boa, muita coisa. Então, assim, a gente vai crescer, mas com a ajuda do povo, com a sua ajuda. Não esqueça, veja nosso site www.estadobaiadosul.com.br e veja também o nosso Instagram, Estado Bahia do Sul. Contribua, dê a sua opinião, tá? Dê a sua opinião, sua sugestão, participe, divulgue, compartilhe a ideia Estado Bahia do Sul. Mas nós prometemos aqui estar falando mais profundamente sobre terras raras, não é isso, João? Olha, E aí você falou assim, terras raras, mas não são escassas, né? É diferente. Eu acho que você trouxe hoje uma pauta interessante, porque isso tem sido comentado no mundo inteiro hoje, né? O Brasil hoje é a menina dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro, né? Então, muitos países do mundo interessados em vir aqui comprar terras, explorar nossas terras, e essas terras raras é que tem que levar a países como Estados Unidos, China, de olho nesse negócio aqui, que é um negócio muito ótimo, muito rico, uma riqueza extraordinária que outro país não tem. Falamos aqui da água potável do Brasil, né? A maior potência de água líquida, limpa, potável do mundo está no Brasil. E descobriram agora um aquífero que é estrondoso. Dentro da bacia amazônica. Bacia amazônica. Então, 200 anos de exploração de água. Então, o Brasil, nós somos privilegiados por Deus mesmo, né? Muito privilégio o Brasil tem. E o Brasil tem tudo isso e não tem uma coisa que outros países têm, que são esses riscos sísmicos, né, que acontecem. Então, assim, o Brasil é muito privilégio. Então, assim, quem cantou que Deus privilegiou o Brasil, fez a canção certa, não foi? Então a gente tem muito privilégio, e nós da Bahia do Sul também temos muitos privilégios, e a gente precisa consolidar. Para consolidar isso, é necessário que você esteja conosco, você que nos assiste aí, esteja conosco nessa luta. Não é apenas Guilherme e Jonas que vai fazer o mundo girar, a roda girar, o mundo acontecer, é nós e vocês. Então é preciso que vocês abracem a causa e estejam conosco. Então, terras raras. Aí, para que serve? O que é isso? Porque, assim, é um assunto que não é novo, né? Mas, assim, essa discussão se avolumou agora, não é? O que são terras raras? Aí as pessoas estão ainda sem saber, viu, Jonas? As pessoas estão propondo, o que será terras raras? Não é o ouro. Não é? Você falou de um novo ouro, uma terra que fala de ouro, né? Vale ouro. E a disputa internacional é grande em todas essas terras. Aí quer dizer, você, internauta, você aí um telespectador, né, da TVI, vocês que assistem aí o programa, o podcast Bahia do Sul, acompanhem através do nosso Instagram, Estado Bahia do Sul. As terras raras são minérios que, na atualidade, são muito requisitados para a construção de peças, né, de equipamentos de alta tecnologia. Né, os aviões, né, a indústria aeronáutica tem chips mais smartphone, todos esses minérios que é para a construção das novas tecnologias. Então é uma composição, as terras raras, que geralmente a composição é mais ou menos com 17 minérios diferenciados, não é isso? 17 minérios. E esses minérios, em alguns lugares, têm uns de mais, outros menos, mas o fato é que o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, e a Bahia, no Brasil, tem um percentual que é aproxima de 40% das reservas que o Brasil tem. A Bahia do Sul. A Bahia do Sul. Então a gente tem aqui uma riqueza imensurável a riqueza que nós temos com essas terras raras. Bom, o que pode ser feito por isso? O Brasil pode dar uma guinada e se transformar na maior potência do mundo? Sim. Pode. Sim. Já era para o Brasil estar caminhando para, a gente falou isso semana passada, né? Caminhando para se tornar uma supernação, né? Uma nação muito poderosa, a maior nação do mundo, a maior potência mundial, economicamente falando. Mas o Brasil tem esses altos e baixos em relação aos governos, e a gente tem que estabilizar isso para que o Brasil cresça e seja bom para nós, para todos nós. O Brasil precisa se ajustar
não é para ser bom para a direita ou bom para a esquerda. O Brasil tem que se ajustar para ser bom para o brasileiro, Brasileiro, para os brasilianos. O Brasil tem que se ajustar para isso, para atender a todos. Porque, assim, essa questão aí de corrupção tem botado a gente numa situação muito ruim, porque a visão internacional sobre a nossa nação é uma visão muito negativa. É um país de corruptos. E a gente vive momentos assim muito difíceis. Por quê? Porque essa questão de corrupção, insegurança e corrupção nos deixa frágeis. Né? Nos deixa frágeis e aí a gente fica à mercê da especulação internacional, das grandes nações, porque se nós temos um problema... O investimento aqui é ruim. A nossa fragilidade faz com que a gente termine celebrando contratos e negócios que não são, do ponto de vista econômico, benéfico para a gente, né? Então, assim, o que acontece? Se é um contrato que o Brasil poderia estar faturando, digamos, um lucro de 50% ou 100%, mas com essa fragilidade, a gente termina cedendo aqui, cedendo ali, e o Brasil tem um lucro de 10%, 5%, ou o valor do minério bruto. O valor do minério bruto. O que acontece quando você que possui uma terra, se alguém vai e requer o registro do seu subsolo, você não recebe o valor total do minério que se extrai. Itajubá tem ali, né? Muito. O níquel que é explorado ali. Então, assim, você tem uma mina, você descobre que lá na tua fazendinha, no teu sítio, tem uma mina de ouro, tá? Você descobre não, alguém descobre e registra. Porque você é dono do solo, né? O subsolo não é seu, qualquer um pode pedir o domínio do subsolo, tá? Se você, dono, pedir também o domínio do subsolo, tudo bem. Se você não pedir, outra pessoa pode pedir por você, tá? Foi o que aconteceu em Itajubá. Então. Os engenheiros com o sismólogo, né? Fez ali a leitura, disse aqui tem alguma coisa importante dentro dessa terra. E registraram isso, né? Registraram para explorar. Estão explorando lá até hoje. E o dono da fazenda, que é a mulher, sim, recebe os royalties, sim. Né? Então, aí os royalties... Aí vai receber um percentual, né? Um percentual. Eu hoje não lembro, mas eu sei que eu terminei pesquisando isso, mas não consegui reter essa informação. Você não vai ter 100%. Mas aí você tem, eu não sei se são 5% ou 2%, vamos fazer essa correção aqui no próximo programa. Então você é dono daquela área, alguém registra a área, o subsolo, extrai o minério e lhe dá um percentual ínfimo, né? Bem pequeno. Então, o lucro é de quem fez o requerimento da terra. Então, quem detém a posse. E o Brasil tem que tomar o devido cuidado para não continuar acontecendo o que está acontecendo. Então, nós produzimos muito minério e o nosso minério sai daqui bruto. Aí tem uma indústria de beneficiamento nos grandes países, como China. Aí pega o produto bruto aqui a preços... O ferro, por exemplo. É um preço bem baixo, leva para lá, beneficia e retorna com um preço estrondoso, estratosférico. Além de levar nossas riquezas, ainda vem depois com o produto. Nos revende com um preço muito alto. Pagam os impostos, pagam tudo sobre aquilo. Então, aí a gente tem, assim como essa comparação que a gente está fazendo, meu querido, minha querida, da Bahia do Sul. Nós fazendo uma comparação, se você tiver uma mina, né, que alguém pode registrar o teu pedaço lá de subsolo, requerer o domínio, pega e te dá uma comissão ínfima daquilo. Isso tem acontecido no Brasil. A gente tem, por exemplo, uma cidade que está dentro do nosso projeto, que é Caetité, né? Caetité, por exemplo, grande produtora de minério. Inclusive, um dos minérios mais polêmicos que se discute na atualidade, que é o urânio. Urânio. Esse é uma polêmica grande, perigoso. Né? É perigoso, porque... Isso é para bomba atômica. Isso, então é um material bélico lá que pode ser utilizado para destruição da humanidade e que é muito caro. Mas assim, o que é que você tem, que você nota lá em Caetité de extraordinário na questão do progresso, da qualidade de vida do povo? Será que esses minérios extraídos lá de Caetité está trazendo divisas que fortaleçam a qualidade de vida das pessoas? Aí você vai notar que não, você tem que algumas falas que não. Aí o que está acontecendo? Acontece que a pessoa pega o seu produto bruto, barato, processa isso e vende caríssimo, por um valor, né, muito grande, e aí quem é o dono do minério não tem um retorno a contento, um benefício. Isso
também poderá acontecer com as terras raras do nosso Brasil, da nossa Bahia do Sul. Atenção, Jequié. Jequié tem uma grande Sim. jazida de minério de terras raras. Aí a gente vai citar Jequié, Itajibá, Tem Prado aqui Alcobaça, também, Prado, Itamaraju, entendeu? Esses, e agora está se também investigando o estado, o município de Itaju do Colônia, tá? Itaju, então assim, vejam só, tem muita coisa para se descobrir ainda, né? Porque não foi pesquisado mas tem tudo. muita coisa Então aqui nisso. a nossa região aqui detém em torno de 40% das jazidas de terras raras do Brasil. Então, que é o segundo maior detentor dessas terras raras. Ô, Guilherme, você falou desculpa eu interromper aqui, mas você falou do nióbio, não, do urânio Do urânio. e do ferro, Sim. que é extraído Uhum. lá de Caetité. Quando começou aquela extração dos minérios ali, eu recebi uma pesquisa dizendo o seguinte: Caetité, daqui a 15 anos, será a cidade mais rica do Brasil. Sim. E a gente não vê esse retorno para essa riqueza para Caetité. Você me disse aqui agora, Caetité passa no momento, inclusive agora para se tratar, levar água para Caetité, o governo do estado pegou água lá de Guanabi para Caetité. Por quê? Porque a água de lá ela é perigosa, extraída do solo, por causa do urânio, a questão do câncer está aumentando muito a cidade. Uhum. Então essa água hoje vem de Guanabi para Caetité. E Caetité até hoje não teve essa riqueza que foi alimentada há 10, 15 anos atrás, como seria a cidade mais rica do Brasil. Esse é o cuidado que tem que se ter, né? Porque assim, Isso pode ser em outras regiões também. além da questão econômica de você buscar riquezas, ou buscar divisas para melhorar a situação do Estado, concomitante tem que estar se observando a questão ambiental, né? Isso é fundamental. Tá? Quando a gente diz para que um Estado seja rico, é necessário que tenha os seus valores, as suas riquezas naturais, mas também tem que ter as riquezas, né, de conhecimento. A gente tem que ter capacidade, capacitação, pessoas que tenham conhecimento para poder estar gerindo algo de forma que um benefício não termine gerando um malefício. Então, assim, tem que estar equilibrada a situação de exploração de minério e a questão ambiental, que é o cuidado da vida das pessoas e toda a fauna. Eu estive lendo sobre a questão da exploração de alguns minérios. O Brasil hoje não tem capacidade tecnológica para poder fazer a extração desse minério. Bom, o Brasil precisa de tudo, olha só. O Brasil é uma grande nação, assim, olha, o Brasil esteve em algum momento como um país em desenvolvimento, porque o Brasil estava seguindo numa faixa, né, numa curva, que estava indo para a condição de país desenvolvido. Né? Aí essa oscilação, o Brasil às vezes dá uma guinada e baixa, aí vai para a condição quase subdesenvolvido, né? E a pobreza aqui é muito forte. Tá? A gente tem uma outra preocupação, o Brasil está numa ebulição muito ruim, que a gente está notando assim, muitas empresas estão tirando as suas matrizes daqui, estão indo para Uruguai, Paraguai, aqui para a América Latina, mas cá essas empresas estão se instalando nesses países e isso é ruim. Então é preciso debruçar, né, e isso precisa de estadistas, tá? E eu espero que isso aconteça depois dessa eleição, que se junte os brasileiros de verdade e possam estar redesenhando o Brasil. Não apenas nesse aspecto que a gente está propondo de uma redivisão territorial, que é necessária, e é necessária há centenas de anos, que foi proposto o Brasil ter 69 estados. Né? Não é de agora, de lá de trás. Porque ficaria melhor numa redivisão territorial, com 69 estados, o Brasil teria uma condição melhor de desenvolvimento. Tá? A gente não é uma defesa nossa de 69 estados, nós estamos defendendo a inserção, a criação do estado Bahia do Sul, e defendemos aquilo que o Casolato defende, que é 8 unidades federativas a mais, que isso daria um equilíbrio financeiro muito grande ao país e também uma qualidade de vida da população por a gente ter uma facilidade de estar administrando de perto os nossos problemas e aplicando da forma que a gente acha que seria correto para ter um retorno financeiro. Mas voltando ao que você provocou aí, o Brasil, eu falei tudo isso para explicar que nós temos grandes riquezas, mas assim, o nosso grande problema é que a gente não processa.
Exato. É o nosso grande problema. Eu não sei se o internauta aí, o telespectador da TVI, lembra que nós tivemos um problema lá atrás, quando, logo no início da guerra entre Ucrânia e Rússia, nós tivemos um problema lá com fertilizantes, lembra disso? Para a gente importar fertilizantes. Da Rússia. Né? É preciso que o Brasil não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso, que nós temos grandes pesquisadores que podem estar desenvolvendo os fertilizantes aqui mesmo no Brasil. Matéria-prima para se comprar, se a gente não tem o suficiente, se compra fora, mas que esse processo seja feito aqui, esse beneficiamento seja feito aqui. Então em muitas coisas a gente está pecando nesse sentido. Por exemplo, se a gente pega aqui o nosso cacau e continuar trabalhando como a gente trabalha com ele de forma bruta para vender para as multinacionais, a gente não vai agregar valor ao produto. E o produtor rural vai continuar empobrecido, vai continuar com um faturamento pequeno, tá? E a gente quando fala de produtor rural, fala também do agricultor familiar, do pequeno produtor, tá? Então, assim, é preciso que haja, tá? Os homens dirigentes do país se reúnam, que aquele congresso sirva para isso, o Congresso Nacional, para pensar Brasil, e não ficar pensando em benefício próprio. Pensar o Brasil, de que forma a gente pode fazer o nosso país se transformar numa grande nação. Qual é a minha contribuição? O que é que eu posso fazer por isso? Eu vou levar o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de pensamento, e num debate geral aí pode sair daí, entendeu? Uma solução para que o Brasil se torne essa grande potência que a gente sonha. Mas assim, as pessoas têm que se tirar um pouco a vestimenta do partido, da ideologia partidária, e pensar na ideologia brasileira, na ideologia para o povo brasileiro. Será que não está na hora de nós revivermos aquele grito de independência ou morte novamente? Com certeza. Estamos precisando disso. É isso que a gente está fazendo aqui no sul da Bahia agora, né? Justamente. E parte de nós, aqui do sul da Bahia, embora tenha assim, movimentos históricos para se criar novos estados, principalmente no norte, no Maranhão, também em Pernambuco, tá? De criar-se novos estados, parte da gente é a proposta de criação de uma frente nacional. Uma frente nacional composta por esses movimentos, não só o nosso. Porque o povo lá do Amazonas, do norte do país, está propondo a criação de novos estados. E já foi mostrado que há viabilidade em algumas propostas que existem no norte. Maranhão pretende, Pernambuco também, entendeu? Então a gente pode estar reunindo esses movimentos todos e chamando os senadores, os deputados, para debater essa questão, para mostrar por que 2 mais 2 são 4, que a nação será melhor dessa forma, criando essas novas unidades federativas, que alguns acham que é gasto, mas não é gasto, é investimento. Quando a gente vai falar assim que, você imagine, você que está nos assistindo aí, que o estado Bahia do Sul, em 25 anos poderá estar equiparado ao estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado hoje que dá emprego ao nosso povo. O povo daqui sai para trabalhar no Espírito Santo. Você vai em Serra, em Vitória, o que tem de baiano nessas cidades não está no gibi, tá? Então esse serviço temporário também de catagem de café, as empresas de ônibus nesse período agora lotam, levando gente lá para Vitória e trazendo para cá, tá? Porque o pessoal vai ganhar um dinheirinho extra, e é um dinheiro bom. Então o Espírito Santo é um estado que é superavitário, contribui com a União, não dá prejuízo do Tesouro Nacional, tá? Mas por que o Espírito Santo é assim? Porque o Espírito Santo, ele beneficia o seu produto, tá? O Espírito Santo, os seus minérios beneficia lá. O Espírito Santo leva até daqui do estado da Bahia, leva aí o mármore e beneficia lá. O granito beneficia lá. Lá de Pratos é muita coisa para lá. Não é? Então, assim... Ainda tem aí uma questão seguinte, Guilherme. O transporte desse material todo pelas rodovias, né? Nós temos hoje 66% da produção do Brasil é levada através de transporte terrestre. É rodoviário, é isso. É rodoviário terrestre. Então tem até um risco. Além do custo, tem um risco desse transporte de material que é beneficiado lá em Espírito Santo. Mas por que seria interessante a linha de ferro aqui, né, no nosso estado do sul da Bahia, né, do nosso litoral, essa extração aí? Nós temos uma proximidade né, aqui da África, o Atlântico, e a China está vendo esse caminho que passa por lá, tá? Então nós temos assim, um quadro hoje, é uma pesquisa que ainda não está divulgada, mas já se tem um quadro de estudo hoje mostrando que a Bahia
e Pernambuco são 2 estados que vão crescer bastante economicamente, que vai contribuir significativamente para o Brasil. E serão 2 estados notáveis na comunidade internacional, porque nós teremos muito dinheiro. Agora, é isso que a gente está discutindo aqui. Se você tem um produto e você só exporta esse produto bruto, você não agrega um valor e você não consegue desenvolver a população onde produz. A gente está vendo aí o cacau. O emprego desaparece aí. Desaparece. Então, assim, está vendo o cacau. O cacau desvalorizado, o produtor desvalorizado, o produtor desmotivado. Houve, assim, aquele boom do valor do preço do cacau de mais de R$1.000, animou todo mundo. Alguns produtores correram, tomaram empréstimo, eu vou reativar minha fazenda, eu vou reformar minha sede, e agora eu vou produzir. Começou a produzir cacau e plantar cacau. Mas e a estabilidade, onde estava? Não teve nenhuma estabilidade, meu amigo. Meu caro Jonas, não houve essa estabilidade para que o produtor pudesse ver os seus investimentos, né, fluírem em lucro. Não houve isso. E essa instabilidade aí promovida pelas multinacionais com essas taxas e as permissões que o governo fez de importação do cacau de má qualidade da África terminou penalizando o nosso produtor. E assim, é uma cadeia, gente. Quando prejudica um produtor, prejudica o trabalhador, a família do trabalhador, o estudante, o professor. E aí vai todo mundo. É um efeito dominó, né? Dominó. Cai uma pedra, as outras todas caem. Porque às vezes a pessoa fala, tá acontecendo isso pra lá, não tô nem aí, não é comigo, é com você. E a gente vive num mundo globalizado. O preço do pão, né? É o preço do pão. Vem tudo aí. Então, assim, então nós temos que nos unir, sim, para pensarmos no Brasil melhor, e a gente tem que nos unir para pensar na Bahia do Sul melhor. Vai ser melhor para Salvador também. As riquezas que a gente tem são grandes riquezas. Vejam só que eu citei aqui que 2 estados garantirão, assim, ao Brasil um superfaturamento, se tiver devido cuidado, se tiver aplicabilidade na tecnologia, no conhecimento, para que a gente possa estar produzindo e produzindo muito. Mas é necessário que hajam homens de bem que queiram o bem da nação, o bem do povo, para estar beneficiando esses produtos. Então, assim, Bahia e Pernambuco serão os estados que estarão, assim, nesse contexto do olhar financeiro internacional. Então nós teremos aqui muito dinheiro, talvez, porque a gente está falando aqui de Caetité que não tem muito dinheiro, exportando tanto minério. Itajibá, como é que está Itajibá? Itajibá também. Não é? Cidade ali explorando o níquel, né? Sim. Que é matéria-prima, um minério adquirido por outros países do mundo. Tem comprado aí. A gente vê uma melhora ali em Piauí. Piauí melhorou muito depois que Itajibá, o pessoal começou a explorar ali esse minério em Itajibá. Hoje você vê até restaurante, o comércio melhorou muito. Eu estive lá semana passada e vimos lá quantas concessionárias tem ali. Quer dizer, a gente quer isso que seja chegado a outros municípios da Bahia. Pois é. Caetité é um desses. Uhum. Quer dizer, eu me lembro que eu recebi uma pesquisa dizendo assim, Caetité daqui a 10, 15 anos será a cidade mais rica do Brasil. E tinha que ser mesmo por conta do que foi explorado lá, o que está sendo explorado. A gente não vê isso. É isso aí. Vamos beber uma água mineral? É bom. E a gente volta daqui a pouco, vamos continuar falando de Caetité, mas vamos dar uma pincelada novamente na cidade que você teve, Jaguaquara. Jaguaquara. Ok. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Tomamos a água Bahia do Sul, água mineral Bahia do Sul, uma marca Vai ser futura. água muito boa essa água. Tomamos da água Bahia do Sul e estamos de volta. Bom, a gente falava aqui, o Jonas completava a sua fala sobre o município de Caetité, sobre a questão dos minérios. A gente estava falando sobre a questão da agregação de valor, que é preciso para um estado dar certo ter segurança, industrialização. Isso é importantíssimo, educação, porque sem pessoas preparadas a gente não consegue deslanchar um grande estado, um estado promissor, um estado muito forte. É preciso ter nesses campos pessoas com um bom conhecimento. E a gente, graças a Deus, o sul da Bahia produz muito conhecimento. Nós temos um celeiro de faculdades, universidades que promovem o conhecimento e que temos revelado assim, grandes pensadores, grandes pesquisadores, grandes cientistas. Infelizmente, a gente perdeu muito cientista, né, com o fechamento da CEPLAC. Né? A CEPLAC adormeceu, alguns adormeceram a CEPLAC. Infelizmente, nós temos um elefante branco aí gigantesco, perdendo, inclusive, um patrimônio que a gente tinha, que era essas pesquisas que avançou. Chegou a ser o maior centro de pesquisa do mundo, pesquisa do mundo, e que, infelizmente, algumas correntes políticas não valorizam isso, estão depredando aí esse patrimônio, infelizmente, que é um patrimônio nosso do sul da Bahia, construído com o dinheiro do cacau. Infelizmente. Mas a gente espera que no próximo governo haja uma interferência nesse sentido, né? E a gente se coloca nessa posição, nessa defensiva, não é, Jonas? De estar defendendo as causas do grande sul da Bahia. A CEPLAC é uma das causas que a gente tem que estar defendendo. A gente tem que estar defendendo a cacauicultura, assim como outras culturas, o agro como tudo, a agricultura familiar, porque é isso que vai dar um impulsionamento no desenvolvimento econômico da região, na melhoria da qualidade de vida do povo para emprego, saúde e educação de qualidade. Bom, mas a gente tem também, você estava citando para a gente aqui do município de Jaguaquara, que produz muita coisa, né? E assim tem dado uma sustentação, né? E equilibra ali o PIB municipal com um investimento nessa questão do hortifruti granjeiro, é isso? É hortifruti granjeiro. Uhum. Descobri agora que eu tenho uns parentes por lá que já moram lá desde quando nasceram, né? Meu pai, inclusive, é de lá. E a gente vê uma região rica. Agora, pouco atendida, né? Pouco visitada pelo governo, e dando àquela comunidade ali, dos agricultores familiares, a oportunidade de eles crescerem mais ainda. Lá, inclusive, tem o IFBA, em Jaguaquara, mas está sem funcionar. Então, você chega lá, está IFBA, mas quem está funcionando aqui? Não, por enquanto está parado. Então, a gente não tem aquele olhar mais significativo perante essas comunidades. Quer dizer, quem está em Jaguaquara precisa se deslocar para Itabuna, para outro centro, buscando médicos para ser atendido. E não tem. A questão do rapaz que falou, professor, ele citou muito bem isso. Nós não temos aqui hospitais, não tem que atenda. Quais são os médicos que vão atender aqui em Jaguaquara? Não tem. Vai ter que se deslocar. Então, seria o quê? Um município que produz bastante, que dá divisas, dá dinheiro, né, com seus recursos, com seus impostos que são recolhidos, para o estado da Bahia, para o governo estadual, mas que é pouco atendido nessa área. Quer dizer, tem o IFBA lá parado, está lá, construiu para que esse IFBA? Qual é o papel do IFBA na região ali? Era para atender essa comunidade que está lá. Então, nós temos algumas faculdades lá, à distância. Nós temos esse polo industrial não, agronegócio, não, hortifruti granjeiro, né? Que produz alface. Essa região todinha aqui, nossa, do sul da Bahia, é abastecida por Jaguaquara. Pois é um negócio, às vezes, a junção de vários negócios pequenos que faz um negócio grande. Exato. E que dá uma sustentabilidade no município. É preciso ter mentes, sabe, para pensar nessas coisas, no impulsionamento da economia local. Que às vezes, muitas vezes, a gente não tem isso, né? E a gente precisa estar revendo isso. E a gente está num momento eleitoral, vamos eleger presidente, senador, deputados,
nessa eleição, a próxima eleição vai ser geral, né? Em 2032, essa eleição para todos os cargos, não é isso? Em 32. A nova reforma propõe isso, mas por enquanto agora a gente vai eleger presidente, senador, deputados. É preciso... Governadores. E governadores. A gente precisa observar bastante quem a gente vai eleger. Mas muito, sabe? Com muito cuidado você, internauta, acompanhe bastante. Analisa as propostas, veja se são condizentes com o que você pensa e veja se as propostas desses candidatos estão condizentes com o desenvolvimento que você espera da sua região. Tá? Então, assim, porque tem gente que sai vociferando, né? E sai, às vezes, bravejando, e sai com o palavreado e com a falácia, como diz a filosofia, né? Falácias eleitorais, dizendo que vai trazer o jardim cheio de flores e o mar cheio de peixes e o céu cheio de estrelas. Mas quando você pergunta a esses propositores como ele vai promover isso, talvez não saiba responder. É importante escolher agora os seus deputados, entendeu? Com muito cuidado, senadores e também o seu candidato a presidente e governador. Porque tudo isso pode estar decidindo a sua vida. Tá? Tudo isso pode, não vai decidir a sua vida, influenciar na sua vida, no seu modo de viver. E se você não escolher direito, tá? Alguém que saiba e tenha bons pensamentos com o povo brasileiro, então você vai pagar uma pena. Tá? A gente está numa região aqui que é a região sul, mas falamos em nome do grande sul da Bahia, envolvendo as regiões extremo sul, sul, baixo sul, sudoeste e Jiquiriçá. Então, assim, será que os eleitos estão pensando no seu desenvolvimento? Está pensando na sua família, no emprego, na sua saúde, na educação de qualidade para o seu filho, na questão da segurança, que é uma questão que também dá estabilidade a uma população, da população estar segura? Então a gente tem que estar pensando em tudo isso. E não é, eu aconselho até que o eleitor, o telespectador e aí o nosso internauta não se atenha à promessa dos candidatos, analise qual o fundamento dessa promessa, né? Como ela vai ser realizada e também sugira. E é interessante cobrar depois de eleito. Que é o difícil. A população não faz. Então, se elege um deputado, aí às vezes o deputado não tem nenhuma propositura quando chega na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Tá? Quer ficar lá em Brasília? Tem o trivial, só pegar o avião para ir para lá no Congresso Nacional, tapete vermelho, não sei o quê, coisa e tal, aquilo outro. Mas assim, o que eu quero efetivamente o que esse cidadão tem feito de benefício para a região, né? E faz o quê? Aí eu digo o seguinte, a gente está aqui, eu, você e mais um grupo de outros amigos nossos, puxando uma discussão grande, que é para o benefício de toda a população. Nós não somos deputados, né? Nós não temos mandato, mas nós temos a vontade de que as coisas aconteçam. Então a gente está chamando as pessoas para essa discussão. A gente vai chamar aí um dos nossos incentivadores, né, Jonas? Que Jonas entrevistou outro dia, e é uma pessoa que tem vontade também de que o Brasil dê certo, que a Bahia dê certo, do Sul dê certo. E é um investidor, que é o empresário e médico doutor Eduardo Fontes, né? É empresário da área de hotelaria, e que ele vai dar uma palavrinha aqui no programa. Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa e nosso canal Bahia do Sul. Nossa proposta é entrevistar médicos, empresários, políticos, estudantes, donos de casa, todas aquelas pessoas que interessam pela nossa região. Hoje, nós escolhemos para conversar com o Dr. Eduardo Fontes, ele que é empresário, que é médico, uma pessoa muito bem sucedida na região, conhece Itabuna, como todos os baianos do Sul, e hoje é o nosso convidado aqui do nosso programa. Eduardo, muito obrigado por ter dado essa oportunidade ao Bahia do Sul de participar desse nosso bate-papo, né? Bem, entrevista. Perfeito. Primeiro parabenizar pelo agarre de ter lançado esse blog. Tava faltando um blog com esse nome, Bahia do Sul. Isso é muito importante. Eu sempre, quando falo a Bahia do Sul, a Itabuna, a Ilhéus, eu tenho muita preocupação em falar, poxa, você nasceu em Itabuna? Não. Itabuna não é itabunense só quem nasce em Itabuna. É quem trabalha, quem produz, que paga imposto. Essa que é a nossa verdadeira Itabuna. E esse nome, blog Bahia do Sul, envolve tudo isso. É muito importante, ainda mais se tratando de pessoas sérias, de moral ilibada, como esse grupo todo que está fazendo essa festa aqui, lançando esse produto novo na praça. Quando fala Bahia do Sul, eu lembro muito daquela briga bem antiga da divisão
da Bahia do Norte com a Bahia do Sul. Naquela época estava o cacau nosso, menino, ainda é o ouro, não é? A fruta de ouro. Mas teve problema de vassoura de bruxa e outras intercorrências que não foram nada interessantes para a região. Mas nós, da Bahia do Sul, nós somos como fênix, nós renascemos da cinza. Então, tanto que está aí, e os empresários todos trabalhando mais e mais para a melhoria da cidade. Lembrando que Itabuna, na época da crise, o que segurou, o sul da Bahia, o que nos segurou foi justamente os serviços, a parte de hospitalar, não é? Com a turma de médicos, todos eles com graduação, e também a parte do comércio. Aí foi o cacau que nunca deixou de produzir riqueza para a nossa região. Muito bem. O senhor tocou no assunto aí, que o senhor é uma pessoa experiente, como eu disse, conhece bem essa região. Pode falar muito sobre, vai ajudar muito a todos nós, esse depoimento, esse testemunho seu, para toda a Bahia, para todo o Brasil que está na internet. Nós agradecemos a sua participação. O senhor ainda pensa, o senhor acha, o senhor vislumbra essa região, uma região ainda potente, nos anos 70, 80? O senhor acha que pode voltar isso aí, essa repugnância econômica no nosso estado? Olha, eu nunca duvidei disso. Tanto que na época áurea da crise, o Grupo Chaves partiu construir esse shopping, que muita gente falava que não ia para lugar nenhum. Pois é, o shopping inaugurou num dia, daqui um ano inaugurou o Tariq Fontes Plaza Hotel. Então acredito muito. As nossas raízes do sul da Bahia são profundas como os pés de cacau. E eu acredito muito e vou continuar acreditando, e sempre que tiver oportunidade, estarei investindo aqui em Itabuna. Eduardo, em nome do Bahia do Sul, quero agradecer pelo depoimento do senhor, pela experiência que traz para a gente, e desejar ao senhor sucesso na sua vida profissional e na sua vida empresarial. Obrigado. Eu queria só fazer um pedido, que votem nos nossos candidatos da região, porque eles nos ouvirão com muito mais paciência, porque conhecem os nossos problemas. Esse negócio de candidato que vem de 4 em 4 anos não é bom para a gente. Muito obrigado. Bom, estamos de volta para finalizar o nosso programa. Agradecemos aí o doutor Eduardo Fontes, né? Um médico aí, cirurgião, tá? Pela essa participação. E assim, a gente tem muita gente que vai participar do nosso programa. Muitos municípios vão participar, dando essa força, e nós vamos fazer acontecer o estado Bahia do Sul. Atenção, sul baiano, nos ajude aí, como já disse, visite aí o nosso site www.estadobaiadosul.com.br, e você também pode nos acompanhar no Instagram, Estado Bahia do Sul. Então esteja aí presente, tá, para nos ajudar a fazer essa revolução de criação da nova Bahia. Onde nasceu o Brasil, nasce uma nova Bahia. Não é isso aí, Jonas? O doutor Eduardo Fontes encerrou ali com a fala interessante. Ele disse, olha, vamos escolher os candidatos da nossa região. Então eu estou aqui falando com um candidato, um pré-candidato a deputado federal, o professor Guilherme Santos. Você que está vendo nosso programa aí, não esqueça desse nome. Professor Guilherme Santos, deputado federal pela Bahia, por enquanto pela Bahia, mas depois vai representar aqui o nosso estado. Então não esqueça desse nome, é uma pessoa capaz, uma pessoa que tem muito conhecimento dessa região, conhecimento da Bahia, e tem propostas muito grandes e interessantes para todos nós. Então não esqueça do nome, repito, professor Guilherme Santos. Sucesso na sua caminhada, viu? Obrigado. Vai dar certo, porque Deus quer e o povo merece, tá? Amém. Para encerrar, a gente vai encerrar de forma descontraída, viu, Jonas? Alô, atenção aos nossos telespectadores. Você estava olhando muito que dá... as câmeras observam muito a nossa careca aqui, né? Rapaz, vamos fazer um desafio aí com algum instituto desse que faça um redesenho nas carecas, né? Esse projeto aí, né? Buscar um patrocínio nesse sentido aí. Para encher as falhas. Minha gente, olha só, nos convide para ir até o seu município, entre em contato conosco, tá? O Instagram é Estado Bahia do Sul, dê a sua colaboração, compartilhe os vídeos que estaremos disponibilizando, tá? Socializem a ideia, onde nasceu o Brasil, nasce uma nova Bahia, a Bahia do Sul. Um grande abraço, sul baiano.